Hoje nós vamos falar sobre uma palavra que a gente sempre procura falar nos finais dos nossos jejum. Sexta-feira nós entregamos um período de 40 dias de jejum. As pessoas não acreditam e não tem nenhum problema. Elas perguntam assim para mim: mas é 40 dias só na água e um cafezinho? É 40 dias sim, irmão. É assim, irmão. Porque essa capacidade de se posicionar nessa realidade é o Senhor, não é o homem natural. Porque o homem natural, o desejo dele é fazer o que Deus colocou no meu coração. Vamos fazer um churrasco no dia 12 de outubro. Amém? Uns fizeram 40 dias na água, outros 40 dias no líquido e outros 40 dias com o jejum de Daniel. E eu sou grato a Deus pela unidade que nós vivemos nesse 40 dias. E nós fizemos isso 2 vezes nesse ano de 2025, pela primeira vez. Deus é bom. Deus é bom. E a gente vai falar hoje sobre o avivamento pessoal. Diga: avivamento pessoal. Não existe avivamento coletivo sem avivamento pessoal. É impossível vivermos um avivamento lá no estádio Lúcio Pepino sem viver o avivamento lá no quarto, no secreto. É impossível vivermos um avivamento coletivo sem mudar o nosso comportamento. Diga: é impossível eu ter um avivamento coletivo sem eu viver primeiro o avivamento pessoal. Amém? Vocês estão na liberdade, amém? Vamos aplaudir os nossos levitas. Aleluia. Fabiano, qual que é o avivamento que nós precisamos? Diga: para a minha vida, para a minha família e para a minha liderança. Você sabia que você, querendo ou não, você é um líder? As mulheres que estão aqui, vocês são líderes. Os homens que estão aqui, vocês são líderes. Querendo ou não, acreditando ou não, você é um líder. Vamos declarar Abacuque 3:2, que diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faz que ela seja conhecida no meio dos anos, na ira, lembra-te da misericórdia. Quem que faz a obra conhecida? É o Senhor da obra. Quem que vai tornar essa cidade um estupim de um avivamento? É o Senhor. Quem que vai mover essa cidade e vai espalhar o nome dela nos 4 cantos do mundo? É o Senhor. Umuarama é conhecida por muitas coisas ruins, mas essa cidade vai ser conhecida com o poder de Deus se movimentando nela. Nós vamos ver o Senhor espalhando o nome da cidade de Umuarama com a obra que Ele está realizando. O avivamento pessoal muda a minha realidade, a minha maneira de pensar, porque o meu comportamento hoje, a maneira que eu estou olhando a realidade do cenário político, a realidade do cenário da minha cidade, as crises que vêm acontecendo, e isso pode mudar a realidade daquilo que o Senhor constrói e quer fazer através das nossas vidas. Amém? O avivamento pessoal está quando eu mudo a minha maneira de pensar, quando não é a dor que me sufoca, que me aprisiona, quando não é os acontecimentos ruins que paralisam aquilo que eu carrego. E você carrega algo muito forte, você é filho de Deus, você tem a identidade de filho, ou seja, a sua maneira de pensar e viver tem que ser conforme Jesus viveu nesta terra e transferiu sobre os apóstolos, discípulos, mestres, pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, a igreja. Avivamento pessoal tem que ter uma mudança na mente, porque hoje a nossa mente está destruída com as informações que está em evidência hoje.
Talvez o cenário que está em evidência hoje provoca desânimo, desmotivação. Existem muitos líderes caídos espiritualmente, não conseguem mais acreditar. Existem igrejas caídas. Quando eu falo de igrejas, eu falo de mim, de você, que somos a igreja, o corpo de Cristo. Existem igrejas derrotadas emocionalmente, fisicamente, moralmente, o caráter dela. Você deseja ver sua vida pessoal transformada? Sim ou não? Você almeja que as suas orações sejam respondidas? Sim ou não? Lembra do avivamento pessoal que você provocava? Lembra quantas horas você chorava na presença do Pai? Lembra quando você ia dormir e antes de dormir a única coisa que você queria era falar com Ele pelo menos uma hora? Lembra ou não? Lembra quando você acordava todo animado, empolgado e falava: eu não posso sair de casa sem gastar a minha vida aqui pelo menos meia hora, uma hora. Eu não posso parar de clamar pela misericórdia, pelo perdão. Lembra que a sua oração era de primeiro provocar no mundo espiritual a gratidão pela vida que você tem, pela saúde que você tem, pelos filhos que você tem, pela casa que você tem, por tudo que você carrega que Ele te deu. Lembra ou não? O avivamento pessoal que você vivia, lembra das vigílias, das orações, das entregas, dos montes. Lembra da vontade que permeava no seu coração. Você trabalhava a semana inteira e a única coisa que você conseguia pensar é em evangelismo e oração, é servir as pessoas que estavam à sua volta, morrendo, perecendo. Lembra ou não? Lembra da dor que você carregava da intercessão? Lembra que você viu uma pessoa doente, enferma, e a única coisa que você queria fazer é parar e orar por ela? Lembra ou não? Avivamento pessoal. Mas qual é a tua realidade hoje? Qual é a verdade hoje que você vive hoje? Quem é você de verdade? Quem nós somos de verdade? Lembra que você provocava o encontro face a face com Deus todos os dias? Lembra quantos versículos você lutava para decorar? Lembra ou não? Lembra quando você fazia campeonato? Falou, durante essa semana, lembra, Rafa? Vamos decorar tantos versículos. E nós sentava lá e começava a falar. Você lembra ou não? Essa era a nossa vontade. Avivamento pessoal. Diga, avivamento pessoal. É o que eu quero, não o que eles querem. Diga, é o que eu quero, não o que eles querem. E hoje estão mudando essa realidade na igreja. Talvez você está aqui hoje e a tua mente foi mudada, transformada, e você não consegue mais carregar a chama acesa do Espírito Santo, esse fogo, essa vontade. Quantas vezes você já ouviu o Espírito Santo nesse lugar? Nenhuma ainda a chance de você falar assim: Senhor, me perdoa, mas me permite ouvir a tua voz novamente. Eu quero ser direcionado, eu quero ser guiado. Me movimenta profeticamente nesse tempo, Senhor. Você sabe por que você está na cidade de Umuarama? Não é por causa de um hospital, não é por causa de uma casa, não é por causa de uma empresa, não é por causa de algumas mudanças que você teve. É porque Jesus escolheu você para incendiar essa geração agora. A Bíblia fala que nos últimos dias derramarei o meu Espírito. O Apocalipse é vencido com o avivamento pessoal que eu carrego. O que vai acontecer na tribulação ou na grande tribulação, aqui dentro, o meu posicionamento não muda. Você tem que proteger a única coisa, é o seu coração. Porque como Deus provia a codorna e o maná no deserto, que o inferno se levante, que proíba a igreja, que o recurso se acabe, mas a nossa provisão vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Avivamento pessoal.
traz uma mudança em mim diariamente. Eu acredito no que o meu pai está fazendo e eu não abro mão dessa paternidade. Diga, eu não abro mão da paternidade que eu carrego. Diga, avivamento pessoal. Amém? Examine seu próprio coração. Esta é a carta maravilhosa do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja em Éfeso. E Éfeso 4:10 diz assim: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Você consegue crer no agir do Senhor nesse tempo? Você consegue acreditar que existe milagre ainda ou não? Tem algumas pessoas aqui que estão enfermas. Deus está dizendo para você assim: mude a tua maneira de pensar. Se você carrega que você está enfermo, eu não tenho como mudar essa realidade. Mas se você, com esta enfermidade, começar a carregar as verdades contidas na palavra: eu estou completamente curado e saudável. Obrigado, Jesus. E essa for a realidade da sua vida de hoje para frente, nos próximos dias, eu vou receber uma mensagem sua: eu estou completamente curado. Avivamento pessoal, voltar a crer no Senhor, voltar a acreditar nos milagres, voltar a acreditar. Nós temos que crer. Diga, eu tenho que crer. E Deus fala assim: se você não tem, peça mais fé. Vamos pedir mais fé nessa manhã, amém? Diga assim: Senhor, aumenta a minha fé. Está pequena, talvez não seja como um grão de mostarda ainda, mas eu peço agora o mínimo da minha fé como um grão de mostarda. Amém? Quem pede crendo já recebeu. Creia, receba e desenvolva os dons que Ele entregou para nos preparar para o ministério. Efésios 4, 11, 12 diz assim: Ele designou alguns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, para que o alvo seja alcançado. Todos nós precisamos crescer em unidade de fé, mirando o nosso alvo, que é a plenitude de Cristo em nós. Em Efésios 4:13 diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O que o avivamento pessoal provoca? Diga, maturidade para discernir o erro. Rapaz, a igreja hoje não tem maturidade para discernir o erro hoje. A igreja hoje não consegue discernir o erro mais, o que é pecado mais, o que é mentira mais, o que é vaidade, o que é orgulho, o que é cobiça. Você acredita ou não? Avivamento pessoal. Eu tenho que desejar ser uma pessoa madura, discernir o pecado, discernir o erro. E eu tenho que buscar isso. Efésios 4:14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e a esperteza de homens que induzem ao erro. Se algo está te matando espiritualmente, qual que é o propósito de você permanecer nesse lugar? Se algo está te destruindo moralmente, qual que é o propósito de você permanecer nesse lugar? Talvez tomar prejuízo hoje
seja a melhor decisão para você se manter maduro, para você discernir o que Deus quer construir na sua vida. Avivamento pessoal tem a ver com a minha mudança, não com as mudanças das pessoas. Eu tenho que me comprometer a mudar. Maturidade, diga maturidade, para discernir o erro, o pecado. E talvez nós até discernimos o que é pecado, o que está errado no que nós estamos fazendo, mas falta o que? O avivamento pessoal, o Espírito Santo, porque só Ele me dá força para se posicionar e sair desse lugar. Irmão, é lindo falar da história, né, de José. Uau, governador. Mas falar que ele fugiu do assédio, falar que ele fugiu da fornicação, falar que ele fugiu do adultério. Quando você olha na rua hoje, quando você olha lá no seu trabalho, talvez você está sendo assediado, assediada. E o que você tem que fazer? Permanecer lá, né? A Bíblia fala que nós temos que fazer o que? Fugir da aparência do que do mal. É apenas uma aparência, mas pode se tornar uma realidade. Avivamento pessoal me traz um comportamento diferente, me faz fugir. José fugiu, e nós temos que fugir. Maturidade. O erro está diante de mim, o pecado está diante de mim. O que eu faço? Fujo. Lá vai o viadinho, lá vai não sei o que. Deixa eu falar, irmão. A boca do ser humano foi feita para falhar. A boca do ser humano, infelizmente, às vezes foi feita para acusar, para falar mal da sua vida. E daí? O que você tem a ver com isso? O teu posicionamento, a tua maturidade. Você não é criança mais, você aprendeu a suportar o sofrimento calado. E na presença, quando alguém se levantar contra você, não é contra você que eles estão se levantando. Eles estão se levantando contra um homem, uma mulher de Deus. Eles compraram uma briga direta com o Todo-Poderoso. Entende ou não? Pega essa chave e sai embora daqui para viver uma vida cheia de conflitos emocionais, espirituais. Mas você não muda o teu posicionamento. Você não abre mão do avivamento pessoal. Você não abre mão de uma vida madura, de um homem, de uma mulher de Deus. Amém? Diga, eu estou entendendo que não depende de ninguém, é só de mim. Diga, fogo de Deus me consome nessa manhã, me ativa nessa manhã, me enche nessa manhã, me provoca nessa manhã, mas me habilita para viver uma vida segundo o teu propósito. Avivamento pessoal. O que o avivamento pessoal provoca? Diga, crescimento em amor para servir. Tem muita gente servindo sem amor. Tem muita gente servindo bravo. Isso é hora de ter culto agora, 10 horas da manhã. Isso é hora de ter vigília, 9 horas da noite. Nós estamos orando pelo Face. Sabe que hora que é a nossa oração online? Com o pessoal de Bauru, às 3 horas da manhã, todos os dias, de segunda a segunda. E o domingo? O domingo é folga? Não é folga, não existe folga para buscar o avivamento pessoal. Não existe folga, irmão, para crescer, para buscar maturidade. Diga amor para servir, porque você pode servir sem amor.
Você pode estar comprometido em algum ministério, mas sem amor. Você pode estar buscando pessoa, mas sem amor, com raiva, com ódio. Você pode estar fazendo algo lá na empresa, no trabalho, servindo, e muitas vezes amaldiçoando o seu patrão, amaldiçoando os seus funcionários. Você pode estar na rua, fazendo algum bem, mas falando das outras pessoas que não fazem. Isso não é servir. Até é servir, mas não é amor em servir. Estão entendendo ou não? Mas isso precisa do quê? De um avivamento pessoal. Diga avivamento pessoal. Diga amor. O avivamento, a busca por Deus, a busca pelo Espírito Santo, a busca pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, me traz um dos mandamentos. Qual que é o segundo mandamento? Seguir, servir quem? Servir? Esse é o segundo mandamento. Um novo mandamento vos dou. Temos que amar o nosso próximo. Como é que vai amar o tribuloso lá fora? O viciado lá fora? O cara que está em situação de rua lá fora? Talvez eu odeie o meu marido, e como é que eu vou amar o cara que está lá na cadeia? Tive fome, estava nu, estava preso e ninguém foi me visitar. Cara, você está com a agenda cheia igual eu. Você está com a agenda lotada igual eu. Não tem tempo para mais nada, nem para sua casa, nem para sua família, nem para os seus filhos. Como é que vai servir o teu próximo como a ti mesmo? Não estou servindo nem a minha casa, eu não estou conseguindo nem jantar, nem almoçar com a minha família, nem fazer uma oração com eles. Como que eu vou fazer uma oração lá fora? Amor no servir. Avivamento pessoal. Sem buscar o Espírito Santo, sem desejar isso, sem queimar por isso. Estou sem vontade nenhuma para orar hoje. Mas está lá, irmão. Você está achando que você vai ter vontade de orar todos os dias, de jejuar? Você está achando que você vai ter vontade todos os dias disso? Não vai. Mas o avivamento que você vive vai te levar a provocar todos os dias a pessoa que você deseja. Não, a pessoa que Jesus escolheu antes do ventre, antes do nascimento. É Ele que te escolheu. Tem alguém completamente diferente aí. Eu olho aqui, eu vejo homens diferentes, mulheres diferentes. Você não é essa pessoa, João. Tem alguém diferente aí. Tem um pequeno Jesus aí dentro aí. Tem que surgir para fora. Diga amor para servir. Diga amor para servir. É difícil, amados. Porque hoje a nossa verbalização é: não tenho mais tempo. Porque infelizmente o tempo que nós estamos não é o de Deus, é o nosso. E esse tempo traz o que? Sobrecarga. Nos carrega, gera um fardo pesado. O avivamento pessoal traz uma mudança de comportamento para seguir a Cristo. Efésios 4, 17 e 21. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais com os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento dos seus corações, tendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi assim
que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Diga: mudança de comportamento. Essa mudança ela acontece quando eu busco o avivamento pessoal. Quando eu tenho sede e fome de Jesus. Esse silêncio é o silêncio da sua busca com Deus. Faz tempo que alguns de vocês não rompem com a carne. Faz tempo que está esse silêncio, ó, você e ele. Não foi ele que bloqueou o acesso. Não foi ele que gerou barreiras. É o meu comportamento. É a minha vida. Mas sabe o que ele fez? Ele continua te esperando. O amor dele não consegue diminuir com os teus erros. E o amor dele também não consegue aumentar com a tua santidade. Ele é estável no amor, e intenso em amar, e em perdoar. Ele só está esperando o teu comportamento mudar. E ele vai te encher novamente. 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 E esse silêncio não vai ter mais. Sabe por quê? Porque você vai provocar. Você vai provocar, você vai ter comportamentos de avançar. Não, eu não quero silêncio. O único silêncio que eu quero é para te ouvir. Então eu paro um pouquinho. Eu lembro, eu falo direto isso. A gente chorava e gritava e tal. Ninguém falou: cara, você não vai parar para ouvir Deus, não? Hein? Alguém fala para mim aí: como é que para? Como é que ouve Deus? Hã? Como é que nós ouvimos Deus? Quando eu estou buscando Deus, o meu comportamento é de intensa busca, intencional. E de repente agora eu quero te ouvir, Deus Pai. Aí você se esparrama lá na sua sala, lá no seu lugar secreto. Põe só um fundo musical. Aí você para o xarababá porque você quer ouvir Deus Pai. De repente ele começa a falar com você. Aí de repente você começa a pegar a sua Bíblia lá. De repente você está chorando lá. E ele está falando com você. E ele está falando com você. Comportamentos que limita a minha imagem e semelhança a Cristo. Buscar Ele, se dedicar a Ele. Qual foi a última vez que você ficou 1 hora só lá esperando Ele? Fala comigo. Fala comigo. Qual foi o último dia desse mês que você ficou lá só recebendo dele? Qual foi a última vez que você põe o celular no modo avião e agora eu só quero ouvir o meu Pai? Qual foi a última vez que você põe a sua vida no modo avião? Desligou de tudo para ouvir Ele. Não estou conseguindo ouvir Deus. Que jeito? Corre para cá, corre para lá, faz isso, faz aquilo. Como que Deus vai falar, irmão? Essa loucura.
Se você está correndo e buscando as coisas do Senhor, tudo que você faz conecta a voz dele. Mas se você está correndo sem o reino e sem a justiça, não tem como você ouvir a voz dele. Lembra não? Tudo que você fazia envolvia ele no meio, lembra ou não? Vocês lembram? Vocês lembram ou não? Tudo que você fazia, tudo que você tocava, ele estava no meio. Era para ele, por ele e para ele. Que louvor é lindo é ele. Estou gastando a minha vida. É lindo esse louvor. É muito lindo. Mas é profético. É profético. Diga comportamento. Testemunho e evidência de nova vida. Esse dia nós falamos um pouco sobre isso. As pessoas se rendem a Jesus hoje, aceita Jesus, não muda nada. Não muda nada, irmão. Continua do mesmo jeito, mentindo, roubando os negócios, tudo. Não consegue largar vício nenhum. Não quer mudar nada. Avivamento pessoal, ele não provoca. Vai ser fácil? Claro que não. Mas a tua decisão tem que trazer um testemunho de vida. O teu avivamento, a tua entrega. Eu entreguei a minha vida a Jesus. Então você morreu para tudo. E agora você vive só para honrar Ele. Trabalhando, servindo, fazendo tudo que tem que fazer, irmão. Não é parar não. É dar continuidade numa vida com Ele. Tem que ter um testemunho de vida. Efésios 22, 23, 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Testemunho evidente da nova vida. Eu nasci de novo. Só quem entregou a vida para Jesus aqui, levanta a mão. Você entregou a sua vida a Jesus. Então deixa Ele fluir agora. Deixa Ele agir agora. Deixa Ele levar os pensamentos dele agora. Deixa Ele trazer a renovação da sua mente. Deixa Ele transformar você. Deixa Ele fluir você. E através de você. O avivamento pessoal traz o quê? Um testemunho evidente de quem Jesus é para mim. Comportamento e temperamentos diferentes da sociedade. Como que está o seu comportamento, seu temperamento hoje? O cara te ofende, você já pega uma pedra e ofende também. O cara te irrita, você já sai irritado também. O cara te odeia, você já sai odiando também. O cara mente uma mentira, 2 mentiras, você conta 10 mentiras para ficar mais na frente dele ainda. O nosso comportamento tem que ser diferente. O nosso casamento tem que ser diferente. A nossa maneira de trabalhar tem que ser diferente. A nossa maneira de viver tem que ser diferente. Diga santidade para honrar o Senhor. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, como o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Emoções pessoais saudáveis consigo e com o próximo. Efésios 4, 31, 32. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade.
Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Como perdoar esse infeliz? Só sabe fazer o mal. Como amar um trem desse? Como Jesus amou. Nós éramos um trem desse, um B.O. Nós ferimos o coração de Jesus quantas vezes? Quantas vezes nós atacamos Jesus? Mas Ele continuou nos amando e é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Diga avivamento, pessoal. Passa pela mente e desce para o coração. Da visão fala isso todo culto. O avivamento tem que passar pela mente e descer no coração, porque às vezes ele passa na mente e cai fora. Como amar uma pessoa que me odeia? Como servir uma pessoa que me odeia? Como continuar com essa pessoa, Jesus? Como? Aí Jesus vai responder: como eu continuei te amando lá na cruz, lá no Calvário, lá no Getsemane, lugar de prensa, de dor. Talvez você não saiba, mas quando você escolhe andar com Jesus, você escolheu um caminho do Calvário. Toda vez que nós subimos ali no nosso lugar de oração, sobe naquela escada, você vai ver lá vários quadros proféticos. E tem um quadro lá que Deus entregou para nós, que é um quadro onde tem uma porta bem largona e uma porta bem estreita. Aí esse dia não, bem no começo, bem no primeiro dia, a Betina chamou eu: pai, qual porta o senhor escolhe? Aí eu falei: eu escolhi essa aqui, filha, a porta do bem, né, pai? Essa daqui é a porta do mal. A porta larga é a porta do quê? A porta larga é a porta do quê? Não, qual que é a porta larga? Qual que é a porta larga? É a porta do ódio, da ira, da revolta, do sonho que é crente, mas não é bobo não. Tá cheio de crente que não é bobo não, que não morreu ainda, que precisa morrer, que precisa viver um avivamento pessoal. Você está vivo demais, irmão. Você tinha que ter morrido o dia que Jesus te ressuscitou, a hora que você subiu naquela piscina, naquele rio, e eu não sei onde você foi batizado. Mas você não foi batizado com gelatina não, irmão. Você foi batizado para ser pressão. Como é que o céu vai ser tomado? Só no I love you, Senhor. Agora é eu e o Senhor. Uau. É você e Ele no Calvário, irmão. É você e Ele carrega. Tome a sua cruz e siga-me. Não tem moleza para servir Jesus. Se te venderam isso, irmão, esquece. Não existe facilidade. Você vai vencer todas as guerras, todos os conflitos, todos os desafios. Você vai vencer. Para isso você tem que se posicionar, mudar o comportamento, mudar a maneira de pensar. Você tem que ser igual a Jesus, caminhar pelo Calvário. Não, é o Calvário que me espera, eu vou trilhar por ele. Fala para mim um homem e uma mulher na Bíblia que viveu em paz nessa terra. Seguiu o amor com todos, sem a santidade, ninguém consegue viver em paz. Aonde que está a paz? Aqui, ó. Irmão, segunda-feira, tanto problema. É nada, irmão. Está aqui, ó. Não tem nenhum problema para você resolver. Você é uma pessoa bem resolvida em Jesus e isso te basta.
Os problemas quem vai resolver é o Senhor. Entende ou não? Pega essa chave. Se você está resolvendo problema, já era, irmão. Vai cansar, vai doer, vai se arrebentar, vai perder, vai divorciar, vai acabar em nada, porque você está querendo resolver aquilo que Deus tem que resolver. Você só tem que ser uma pessoa madura, mudar o seu comportamento, mudar a sua maneira de viver, mudar suas emoções pessoais e tornar elas saudáveis consigo e com o próximo. Hebreus 12, 14, pode se colocar de pé? Hebreus 12, 14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém, sem santidade todo mundo verá o Senhor. Mentira, heresia. Sem santidade ninguém verá. Tem que ter santidade para ver o Senhor. O que é santo, irmão? Avivamento pessoal, buscando santidade. Não, o mal está ali, mas eu estou por aqui. Eu vou passar lá, vou liberar uma palavra, uma chave, mas eu tenho que me retirar, porque eu sou santo para santificar. Então você não pode se isolar. Mas se você vê que você está sendo contaminado, está sujando a sua veste, tem que parar. Você provoca as mudanças pela maneira que você age. Você provoca o teu futuro pelo teu presente, pela tua ação. Emoção pessoal. Tem muitos crentes abalados emocionalmente. Esforcem-se, tem muita força para manter a paz com todos. Quero que você feche seus olhos e comece a gerar agora o avivamento pessoal seu. É você e Deus agora. A sua esposa não pode te ajudar, os seus filhos não podem ajudar, seus pais não podem. Mas eu não sei nem orar, eu nunca orei. Não, beleza, então começa, me ensina, me ajuda a viver um avivamento pessoal. Senhor, olha para mim, me restaura. Olha para mim, Jesus, me restaura. Olha para mim, Jesus, me restaura. Olha para mim nessa manhã, Jesus, me restaura. Jesus, me ensina. Jesus, começa a agir na minha vida emocional. Começa agora, Jesus. Começa a agir em mim, Jesus. Eu desejo viver um avivamento pessoal, Jesus. Me toca nessa manhã, Jesus. Me quebra nessa manhã, Jesus. Me transforma nessa manhã, Jesus. Assim como o Senhor tocou Jacó, o mentiroso, enganador, ele começou a falar. O Senhor perguntou para ele: qual é o seu nome? Eu sou Jacó. Qual é o seu nome? Jacó. Mas a partir de agora não será mais Jacó, será Israel. Ei! Fala para ele quem você é. Um adúltero, um mentiroso, um enganador. Ei, fala para ele quem você é nessa manhã. O avivamento pessoal. Você é uma pessoa que não perdoa, não acredita mais, por causa da provocação do seu passado, por causa dos erros da liderança. Você não acredita mais em um ministério, uma igreja. Fala para ele da tua dor agora, irmão. Luta com ele agora. Luta agora. O diabo não quer nem que você abra o seu coração para Jesus. Tá vendo a guerra que você tá? Ei, tá vendo o desafio que você tá hoje? Fala para ele que você abandonou ele, mas fala para ele nesta manhã. Aqui é um lugar de
de cura, aqui é um lugar de restauração, aqui é um lugar de restituição, aqui é um lugar do amor e da bondade dele. Não saia daqui com dor, não saia daqui enfermo, não saia daqui numa prisão. Ei, não saia daqui do mesmo jeito que você entrou. Provoca isso agora, fala com ele agora. Fala, eu sou. Aí eu entrei aqui, eu era rebelde, eu era ignorante, eu era bravo, revoltado, um adúltero, uma adúltera, uma imoral, um mexeriqueiro, fofoqueiro, eu era um maledicente. Mas agora, Jesus, eu quero um avivamento pessoal. Me muda, me transforma, me transforma, me transforma, ressuscita a mulher de Deus que eu sou, o homem de Deus que eu sou, ressuscita, toca em mim, Jesus. Não é no meu marido, não é nos meus filhos, é em mim, Jesus, é em mim, Jesus, é em mim, Jesus. É eu que preciso de um avivamento, sou eu, sou eu. É você, irmão, é você, irmã. Fala quem você é de verdade, não esconde, porque nada está encoberto. Fala que você é um viciado para ele agora. Fala de verdade, rasga o coração, irmão. É você e ele. É você e ele.